Pessoal, vamos lá. A ideia aqui do canal é sempre postar alguma coisa ligada aí ao processo, né? E trazendo assim minha visão e algumas sugestões e críticas dentro do nosso sistema jurídico, né? Dentro do nosso ordenamento. Hoje nós vamos tratar de juizado especial civil e eu escolhi esse tema porque a gente fala muito de que precisa de haver mudança legislativa para a lei melhorar, para ter mais justiça, mais efetividade de justiça, né? Mas o que eu tenho visto no juizado, na verdade, é um efeito contrário. Vamos lá, o juizado especial civil ele é uma criação da Lei 9.099 de 95 e de lá para cá houveram muitas mudanças tanto no entendimento da lei como na aplicação dela, né? Sem que houvesse de fato uma mudança normativa. O que aconteceu? A ideia dos juizados era trazer a justiça para perto do cidadão e, ao mesmo tempo, cuidar de questões, digamos assim, mais simples, né? Fatos menos complexos. Vamos supor, existem, claro, as relações de consumo que a gente diz, questão de passagem aérea, mas outras questões menores, um acidente de trânsito, um problema que você teve num comércio local, enfim. Isso tudo aí são, né, questões de uma produção de provas mais simples, né, questões menos complexas. E essa era a ideia do juizado. Aqui em Goiânia, por exemplo, o juizado ele era distribuído na cidade. Você tinha ali o segundo juizado na Avenida T10 no Setor Bueno, o primeiro próximo ao Terminal das Bandeiras, o oitavo no Jardim Curitiba, tinha juizado no Urias. Veja, era ao longo, né, da cidade assim, e isso trazia justiça para perto do cidadão, quer dizer, você ia no juizado do seu bairro para resolver as questões. Ao longo do tempo, o que aconteceu? Eles retiraram os juizados, né, que eram distribuídos aí dentro da cidade, e alocaram tudo no prédio do fórum principal. Hoje acabou isso e ficou tudo centralizado. Então isso para mim já afastou do cidadão. Agora vamos aí entender duas questões práticas que eu acho muito delicadas. A primeira delas é que se tem uma figura chamada de juiz leigo, que eu particularmente sou bastante contrário. O que é o juiz leigo? Ele não é um juiz togado, não é um juiz que passou num processo seletivo para se tornar magistrado. O juiz leigo é um advogado que precisa ter uma experiência mínima de 2 anos, quer dizer, a pessoa passa na OAB com 2 anos de advocacia, ela faz um processo seletivo simplificado, né, dentro do tribunal, e ela sendo aprovada, ela faz um curso de capacitação de 40 horas e está habilitada a julgar processos, né? Então, assim, a pessoa passa nesse processo simplificado, está habilitada a julgar processos. É claro, o juiz de direito, ele homologa a sentença do juiz leigo, ou seja, o juiz leigo vai dar uma decisão, em tese, o juiz, né, togado, o magistrado de fato, tem que conferir essa decisão e proferir um julgamento. Mas o que acontece na prática? Dado aí o volume, o excesso de processo que a gente tem, os magistrados não estão fazendo essa conferência, então eles automaticamente homologam. Ou seja, você acaba colocando ali sua vida, sua decisão na mão de uma pessoa que sequer é um juiz, né, togado. Isso é muito ruim, primeiro porque a pessoa não tem, talvez, a experiência, a capacidade necessária para julgar. Segundo, porque esse juiz leigo, ele é, na verdade, um advogado, né? Veja, ele não pode advogar nos juizados especiais, né, do tribunal onde ele está empossado como juiz leigo, mas, na verdade, é um advogado. E eu acho que isso aí gera até uma certa confusão, né? No mínimo uma confusão aí de você ter uma pessoa que, na verdade, é um advogado julgando seu processo. Então essa é a primeira crítica que eu faço, a questão do juiz leigo é muito
delicado, eu acho que é algo que os tribunais têm que rever. E seguindo, vamos entender aí a questão das custas processuais. Em tese, os juizados eles não têm custas, nem condenação em honorários ao final do processo. Contudo, como a nossa Constituição prevê o duplo grau de jurisdição, né? Ou seja, tem que ter sempre um tribunal, para você recorrer de uma decisão, você pode ir para uma instância superior. Os juizados eles possuem a turma recursal. E para você entrar com recurso nessa turma recursal, você tem que pagar custas. E caso você entre com recurso e perca, também tem que pagar honorários. E essas custas do recurso nominado para a turma recursal, elas são excessivas. Essas custas são maiores que as custas de um recurso de apelação. Pelo menos aqui no estado de Goiás, o agravo de instrumento e o recurso de apelação, eles têm um valor fixo de R$650 e as custas para o juizado elas superam R$1.000 para ações cujo valor da causa é de 10, 15 mil reais. Então, é algo que já não passa a valer tanto a pena até nessa questão financeira em termos de custas, sabe? E isso eu acho que, inclusive, acaba aí mais uma vez. A ideia do juizado era uma justiça mais simples, mais próxima do cidadão, né? Menos complexa. E agora você está aí, por uma questão de despesa, afastando o acesso à justiça do cidadão com essas custas demasiadas, né? Aí teria que entrar com pedido de justiça gratuita, mas se for para entrar com pedido de justiça gratuita, você entra com a ação na justiça comum, não precisa ser juizado, né? Explicando mais uma situação, além dessa questão das custas, existe também o curso processual, porque quando a gente entra com processo, a outra parte é intimada, né? É feita uma audiência, depois disso tem a parte de produção de provas e por fim vem uma sentença, né? Nesse meio do caminho, especialmente no que diz respeito à produção de provas, nós temos que observar a seguinte situação: o juiz ele pode deferir ou não atos, ele pode deferir ou não uma tutela antecipada, né, o que a gente chama de liminar, ele pode deferir ou não uma prova, seja oitiva de uma testemunha, uma produção de perícia, né? E caso você não concorde com essa decisão, na justiça comum existe a possibilidade do recurso de agravo de instrumento, né? Então você pode ir para o tribunal para rever essa decisão, eventualmente ir para o STJ, para poder ali ter, né, a garantia de que você vai conseguir produzir todas as provas que você entenda necessário para poder, né, provar que o direito lhe assiste. Quando você trata de juizado especial, você não tem necessariamente isso. É claro que é possível entrar, não existe agravo de instrumento, mas você pode entrar com o que chama de um mandado de segurança, né, para rever isso, mas já é um outro processo, né, não é no curso do mesmo processo, você vai entrar com um novo processo para tentar rever uma decisão, é algo mais difícil e que não é visto com bons olhos, porque em tese um mandado de segurança ele é uma ação própria que a gente chama de que você ingressa contra a autoridade coatora, né? Ou seja, você está partindo do princípio que o juiz está ali ferindo um direito, né? E que é líquido e certo. Ou seja, tem que ser algo muito mais robusto para você conseguir, porque você vai ter que já provar que seu direito está líquido e certo, é diferente de você pedir uma tutela antecipada e ser deferida, ou pedir uma produção de provas e ser deferida. Por fim, nós vamos chegar aí no ponto mais crucial que eu tenho visto, que é a mudança de entendimento do FONAGE. O FONAGE é um fórum que é feito onde, né, doutrinadores aí, juristas, que trabalham com juizado especial civil, eles se reúnem e formam enunciados. Esses enunciados, a grosso modo, são como súmulas, né? Eles não têm efeito vinculante, mas na prática eles acabam assim, formando de fato
legislando a regra, né, o rito processual dos juizados especiais cíveis. E o que isso gera na prática? Às vezes o Código de Processo Civil fala uma coisa e o enunciado do FONAS diz outra. A Lei 9.099 às vezes não dispõe sobre um determinado tema. Via de regra, você tem que puxar, por analogia, o CPC. Mas o juizado tem tratado agora, tem legislado, eu entendo de forma muito incorreta, porque eles não têm competência para isso, teria que ser uma questão do legislador mesmo, mas ele tem trazido enunciados, trazendo entendimento sobre como que o processo deve acontecer. Eu vou dar um exemplo prático, que aí a gente entra até na execuibilidade da decisão. Vamos supor que você entrou com ação no juizado especial, um acidente de trânsito. Ficou provado que a pessoa estava errada, que ela te causou um prejuízo de R$20 mil. Lembrando que o teto do juizado especial civil são de 40 salários mínimos, né? Que hoje vai dar aí um pouco mais de R$60 mil. Então, a pessoa te causou um prejuízo de R$20 mil no seu carro, está obrigado a pagar. Aí você entra com a execução, você entra com o pedido de execução e começa aquela nova fase processual que é o quê? Buscar bens do devedor. Na justiça comum, você tem uma gama de ferramentas para poder achar os bens do devedor. Você vai pedir o Cisbajute, que é a penhora online, se ela não foi assertiva, você tem outras ferramentas, vai o Renajute, que é para buscar veículos, você tem a ONR, que é o CENIB, para buscar imóvel, né? E, enfim, tem uma série tem um pedido de sniper para você encontrar bens de formas diversas, eventualmente buscar uma ocultação de patrimônio, e por aí vai. O juizado, em função de um dos enunciados do FONAGE, ele tem sido muito restritivo, né, na busca de bens. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler um pequeno trecho de uma decisão. Veja só. A pessoa está executando, ela pediu algumas pesquisas, né? O que o juiz diz? Outro sim fica desde já consignado que, visando atender os princípios dos artigos 2 e 6 da Lei 9.099, este juízo não defere penhora de bens móveis de residências, salvo se comprovada a existência de duplicidade. Não defere pedido de restrição e apreensão de CNH, passaporte, cartão de crédito ou inscrição em concurso público, pois que incompatíveis com o princípio de juizado. Não defere expedição de ofício para outros órgãos, bancos ou concessionárias. Não defere CENIB, indisponibilidade de bens imóveis. ONR, busca de bens imóveis. Ou seja, o que ele está falando aqui? Em última instância, essa questão de apreensão de CNH e passaporte, para aquele devedor que você vê que ele está ocultando patrimônio, ele está sempre viajando, você vê que tem condição, está viajando para o exterior e está se negando a pagar a dívida. Então a apreensão de passaporte se torna razoável, né? O juizado não permite isso. O que mais? Vamos entrar aqui na questão ANR e CENIB. A pessoa tem bens, vamos supor que ela tem mais de um bem imóvel. Se for só um único imóvel, a gente entra na questão de bem de família, ok, está resolvida a situação. Mas ela tem mais de um bem, ela mora num apartamento e tem lá um sítio. Aí ela está te devendo um sítio, uma chacrinha, ela está te devendo lá 20, 30 mil reais no juizado, você não pode penhorar aquela chacrinha dele para fazer ele pagar. Veja a quantidade de itens aqui que o juizado restringe, que na justiça comum você teria acesso, né? Então, eu particularmente não tenho orientado meus clientes a entrar no juizado especial, a menos que seja uma causa muito peculiar, o direito esteja muito claro, né? E seja principalmente contra devedor solvente. O que são devedor solvente? Você vai entrar contra banco, empresa aérea, né? Grandes empresas aí de modo geral, que você sabe que
que ou eles vão pagar, né, espontaneamente a dívida, ou você vai pedir uma penhora e essa penhora vai voltar positiva. Fora isso, se tiver que ir atrás de bens de devedor, lamentavelmente o juizado especial civil não tem dado efetividade. Então, com o tempo, não achou bens lá, fez penhora, não achou, o processo é arquivado e você acaba assim, pagando advogado, perdendo tempo em audiência, produzindo provas, se desgastando com o processo, para chegar no final, ter uma sentença favorável e acabar não recebendo efetivamente por um critério que não é previsto em lei, que é um entendimento de pessoas que lidam com juizado especial civil, e eu entendo que é até uma restrição de acesso à justiça. Eu espero que você tenha gostado. Quaisquer dúvidas, eu fico aqui à disposição.